E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de duas questões de número 1 e 2 do vestibular da URGS de 2013, que diz o seguinte: um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea plana e horizontal, com velocidade constante de módulo V. Aí vem a questão 1, que diz, que continua a história. Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que ele fique completamente à frente do caminhão. Nesse instante, o motorista alivia o pé e o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade inicial, v. A figura abaixo representa 5 gráficos de distâncias por tempo. Em cada um deles está assinalado o intervalo de tempo ΔT, em que houve a variação de velocidade. Escolha qual dos gráficos melhor reproduz a situação descrita. Bom, então o intervalo de tempo está mostrado em todos os gráficos aqui, A gente tem que justamente analisar que é a diferença entre eles e ver qual que está de acordo com a situação descrita. Então vamos por partes, olha só. Ali no gráfico ele fala o seguinte: a oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à frente do caminhão. O que significa isso? Acelerar uniformemente significa tu sofrer um aumento de velocidade, Ele acelerou, e para aumentar a velocidade, de acordo com a situação, com o movimento do caminhão, tu tem que ter uma aceleração positiva nessa situação, Já que tu tem uma velocidade positiva, então tu tem que ter uma aceleração positiva para aumentar o valor da tua velocidade. Então a tua aceleração tem que ser maior que zero, ou seja, positiva. E isso num gráfico de posição vai se refletir como um gráfico de parábola côncava para cima, boquinha sorridente. Então a gente tem que ver isso no gráfico. E se tu olhar todos os gráficos, só 2 deles mostram uma concavidade para cima, Essa concavidade vai ser meia boquinha, ela vai ser só essa parte aqui, da boquinha, só a parte da direita. Mas só 2 gráficos mostram isso, que é este gráfico aqui, e este gráfico aqui, Todos os outros gráficos mostram retas, é bem sutil, mas esse aqui não tem curva. Esse aqui a curva é côncava para baixo e esse aqui, ele também não tem curva. É uma reta, é bem sutil, mas é uma reta. Então a primeira parte já está resolvida, porque eu já sei que não é este gráfico, não é este gráfico e não é este gráfico, sobrando só A e B. Bom, beleza, vamos para a segunda parte agora. Vou botar outra cor aqui. Vamos voltar ali para a questão que diz o seguinte: nesse instante o motorista alivia o pé e o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à velocidade V, Então o que a gente tem que observar? Se ele reduz a velocidade, a aceleração agora ela tem que ser menor que zero, ou seja, uma aceleração negativa para reduzir, para diminuir. Lembra que a aceleração menor que zero, a concavidade agora é para baixo. De novo, nos gráficos que nós temos, eu só vou ver o quê? Eu só vou ver meia boquinha, eu não vou ver a boquinha inteira, mas ela vai estar ali. Onde é que está? Se tu olhar o gráfico A, tu vai ver que essa curvinha, essa concavidade aparece. No gráfico B não, nós temos reto, é bem sutil, mas está ali, dá para ver. Então o que acontece? O único gráfico que mostra, que descreve esse comportamento de aceleração e depois desaceleração é o gráfico da alternativa A, que é a nossa resposta certa. Então para a questão 1, alternativa A. Agora a gente vai lá para a questão 2, que diz o seguinte: após algum tempo, os freios são acionados e o automóvel percorre uma distância d com as rodas travadas até parar. Desconsiderando o atrito com o ar, podemos afirmar corretamente que, se a velocidade inicial do automóvel fosse 2 vezes maior,
a distância percorrida seria, e daí a gente tem que descobrir. Bom, para eu responder essa questão, eu preciso lembrar que no MRV existem 3 fórmulas e uma delas é a equação de Torricelli, né, que é a equação que indica o seguinte: velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D, tá? Onde D é o deslocamento. E o que eu tenho que observar nessa situação? Tá? Independente se o movimento é acelerado ou desacelerado, a gente tem que observar que a velocidade ela tem uma relação quadrática com o deslocamento, certo? E tanto faz se o movimento é acelerado ou desacelerado, eu tenho que entender que se a minha velocidade fica maior, o meu deslocamento também fica maior. É uma relação de proporcionalidade, eles são diretamente proporcionais, só que eles têm uma relação quadrática. E o que essa relação quadrática quer dizer? Quer dizer que se a minha velocidade, independente se for na aceleração ou na desaceleração, a velocidade que eu tenho inicialmente for 2 vezes maior, isso vai causar o quê? Né? Isso vai causar com que o meu deslocamento seja aumentado ao quadrado. Então ele vai aumentar 4 vezes. Então vamos de novo. Olha só a questão. Se após algum tempo os freios são acionados e o automóvel percorre uma distância d, então o que acontece? Com a velocidade v que ele tinha lá no início, ele vai percorrer uma distância d, com as rodas travadas, né, até parar. Desconsiderando o atrito, tal, daí ele fala, se a velocidade inicial do automóvel fosse 2 vezes maior do que a anterior, o que significa isso? Se a velocidade aumentar 2 vezes, o que vai acontecer com a minha distância? Bom, pela relação quadrática, a gente sempre vai fazer essa relação no MRV, sempre, isso é um pega-ratão muito comum. Se a velocidade aumentar 2 vezes, a distância que ele vai percorrer derrapando no chão vai ser uma distância de 4 vezes maior. Então, se antes ele, digamos, né, percorria 10 metros derrapando no chão, com o dobro de velocidade ele vai percorrer 40 metros derrapando no chão, certo? Então a minha resposta tem que ser o quê? Tem que ser a alternativa E para esta questão. Essa relação quadrática, ela sempre vai existir, né, no MRV, por causa, a gente consegue ver pela equação de Torricelli, e essa relação quadrática, ela é muito usada nas questões. Então esse tipo de pergunta ela é muito comum, a URGS usa bastante, certo? A URGS e outros vestibulares, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução dessas 2 questões. Fiquem ligados para as próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!